10. Guild Wars. Capítulo 408, Coroa Celestial fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado Coronete Celestial, item ornamental classificação, pseudo divino durabilidade, 100 milhões efeitos, passivo 1, mente dominante. Todas as entidades que olharem para o olho central da tiara perderão o senso de identidade e se tornarão escravas da deusa celestial que a usa. A eficácia depende da força comparativa de ambas as partes. Passivo 2, Mindguard, imunidade total a todos os ataques mentais, maldições ou debuffs de qualquer tipo. Todo dano mental recebido é perfeitamente refletido no atacante. Ativo 1, domínio mental, lança um buff em todos os aliados dentro do alcance de percepção que lhes concede um aumento de 70% nos atributos e um aumento de 50% em suas defesas e resistências enquanto o usuário tiver resistência mental para queimar. Tempo de espera, 1 mês. Descrição: uma tiara única feita por um grão-mestre novato, porém talentoso, que tem a capacidade de conceder ao usuário poderes supremos da mente, principalmente no controle e na defesa. Devido à sua base material, não pode ser atualizado, mas também nunca perderá seu efeito. Draco ficou surpreso. Ele também se arrependeu muito de não ter esperado para fazer o encantamento antes de reivindicar as recompensas pela criação, mas também sabia que não teria se tornado um grão-mestre dessa forma. Ele agora entendia ainda melhor porque seu método de fraude d'éter foi considerado um avanço pelo sistema e o catapultou para o grão-mestre que estava a um passo de se tornar um deus. Quando ele fez equipamentos épicos como ferreiro, seus encantamentos infundidos com éter foram capazes de trazê-los ao nível semi-lendário, especialmente se ele usasse uma runa tabu. Agora que o item em questão foi criado no rank lendário, o que aconteceria se ele usasse um encantamento lendário com não uma, não duas, mas 3 runas tabu diferentes? Bem, a resposta foi bastante clara, não foi? Sem falar que o item em si que ele criou era, como dizia a descrição, muito único devido ao material que usou como base. Somente alguém que viveu na Era Antiga consideraria gastar 3 cristais de éter de alto nível por uma arma, quando essa quantia poderia facilmente comprar muitas armas para ele. Somado a isso estavam as joias que ele usava, que eram perfeitas para focar habilidades psíquicas. Então o item base havia manifestado efeitos básicos especiais e poderosos da categoria psíquica. Como afirmado anteriormente, estes se fundiriam com os encantamentos existentes e decidiriam a facilidade da fusão. Depois de se misturar com o encantamento cheio de runas tabu, alimentado pela energia de 20 cristais de éter de alto nível, ele havia ultrapassado todos os requisitos para um item lendário de primeira linha. Porém, Draco também entendeu porque ele havia apenas alcançado o posto pseudo-divino e não semi-divino. Afinal, ele já havia experimentado isso uma vez, quando criou sua espada de mana. Os fundos limitados do Elscape naquela época conseguiram de alguma forma permitir que ele reunisse alguns materiais lendários que ele usou para sua criação. Com uma base tão alta ele deveria ter feito pelo menos algo semi-lendário. No entanto, o resultado final foi muito pior. Os pseudo e semi-prefixos nos itens eram muito diferentes. O primeiro significava que o item tinha apenas 1 a 10% do poder padrão que um item de rank completo teria, enquanto o último significava que o item tinha cerca de 50% desse poder. Para a espada de mana, sua técnica de fabricação simplesmente não estava à altura, reduzindo a qualidade do item. Da mesma forma, seus encantamentos mal estavam atualizados, o que prejudicou ainda mais a qualidade do produto final. Neste caso, foi semelhante, mas diferente. O item base estava no auge do rank lendário e estava intimamente ligado ao rank em questão. Éter não poderia ser rebaixado abaixo do lendário, pois se tornaria mundano, e não poderia subir acima do lendário, pois isso seria divino. Neste caso, foi o material base que o arrastou para baixo. Em vez disso, a técnica que Draco usou estava acima da média, e o que realmente fez sucesso foi o encantamento que ele usou, que forçou um item acima de suas restrições, enviando para o pseudo-divino, mas não pôde ir mais longe por razões óbvias. Merda, não é de admirar porque colocá-lo no item teve um tiro único no Draco.
Mesmo que o encantamento não pudesse ser chamado de divino, ele não estava muito longe e possuía qualidades únicas que emulavam esse posto. Um mero cachorro de rank 2 brincando com essas coisas, por que ele não morreria? Draco inspecionou de perto os efeitos. A primeira passiva praticamente fez de Eva uma verdadeira deusa, e se fundiria perfeitamente com sua herança de donzela celestial. Bem, era isso que Draco pretendia, então poderia ser considerado um grande sucesso nesse caso. No entanto, Eva não seria capaz de subjugar qualquer um, provavelmente apenas aqueles no nível dela, mas definitivamente aqueles abaixo. Se Draco tivesse que adivinhar, isso dependeria da força de vontade, poder e estado de ser daquele que tolamente olhou para a joia olho de gato no centro da coroa. A segunda passiva foi simplesmente incrível e melhor do que ele esperava. Ele escolheu as runas da Fortaleza Divina para o estágio de execução precisamente porque queria algo que oferecesse defesa mental a Eva. Ele esperava algo como aumentar a defesa, resistência mental em mais 80%, mas nem ele sonhava em atingir imunidade total a todos os ataques dessa categoria. Tudo bem, se fosse apenas isso, ele acenaria com a cabeça de prazer, provavelmente ponderando que deveria ser maior do que imaginava, mas também refletia em 100% todo o dano mental enviado a Eva. Havia muitos monstros-chefes por aí que seriam considerados impossíveis de derrotar, já que usavam ataques mentais contra os quais os jogadores literalmente tinham resistência zero, a menos que tivessem certas classes ou itens especiais. Eva nem precisaria lutar contra eles graças a esse efeito. Ela poderia simplesmente fazer um churrasco enquanto o monstro basicamente se matava atacando-a. Draco sabia de muitas situações em que Eva precisaria de tal coisa, e isso poderia ser descrito como uma vitória absoluta. Quanto à habilidade ativa, era uma habilidade de buff de multidão que ajudaria todos os seus aliados dentro do alcance de sua percepção. O limite rígido para isso era basicamente o alcance de seu controle, já que ela não tinha algo parecido com os olhos de Kaelo. No geral, Draco classificaria esta coroa como sólido 9,510 em comparação com todos os itens de primeira linha que ele tinha visto nesta vida. Draco deixou a tiara de lado, já que não era para ele e ele ainda não tinha como dá-la para Eva. Neste momento, ele havia alcançado dois de seus principais objetivos, que era alcançar o posto de grão-mestre em alquimia e ferraria. Como Draco não ouvia nada do mundo exterior há algum tempo, ele decidiu fazer uma pausa. Ele deixou pai da Dani e Johnny trabalhando na oficina enquanto saía. Lá, ele viu o Over esperando graciosamente por ele. Foi difícil para Draco determinar quanto tempo ele estava esperando pacientemente, mas não poderia ter sido pouco tempo, mas seus olhos não mostravam nenhum sinal de impaciência. Impressionado com a meticulosidade do mordomo Homem-Cabra, Draco deu-lhe outro cristal de éter de grau médio. Over se acostumou com a generosidade de Draco e aprendeu que seu mestre não gostava de nenhuma teatralidade exagerada, por mais sincera que fosse. Então ele não se curvou nem chorou de felicidade, mas simplesmente se curvou ainda mais. Dê-me uma atualização sobre a situação geral do pequeno mundo. Draco perguntou enquanto começava a andar suavemente pelos corredores com Over. Sim, meu senhor. No momento, ainda não há notícias sobre a realização da competição. Ainda há um período de tempo para descansar e treinar como desejar em paz. Over começou com um aceno de cabeça. Para assuntos relativos ao mundo em geral, nada de inesperado ocorreu. No entanto, disse que muitos jovens gênios desfrutaram de grandes avanços em seus vários campos de comércio depois de assistirem à sua demonstração enquanto você visitava suas aldeias. Alguns passaram de elite a especialistas, especialista para dominar. Overa fez uma pausa e olhou para Draco solenemente. Com mais do que alguns que ficaram estagnados por décadas, passando de mestre a grão-mestre. Ele esperava ver calma ou leve preocupação no rosto de Draco, mas não um sorriso feliz. Bom. Quanto melhores eles são, mais feliz eu fico. Ele era realmente uma pessoa tão devotada à progressão das habilidades comerciais que não se importava em melhorar seus inimigos. Over ficou em silêncio por um breve momento, pois realmente se sentiu surpreso com a magnanimidade de Draco. Ainda assim, ele continuou com seu relatório. Bem, para assuntos relativos a Evergreen Village, os moradores daqui experimentaram um boom de produção tão grande que os ajudantes estão trabalhando horas extras, mas ainda não conseguem enviar todos os extras para a área central. Como tal,
Os mestres Tardeski optaram por presentear suas criações para você como agradecimento por sua gentileza. Eu reuni todos eles e os guardei enquanto esperava por sua descrição. Draco ficou surpreso com isso, mas depois balançou a cabeça. As pessoas aqui eram realmente do tipo bom, que se lembravam da gentileza demonstrada a eles e sabiam como retribuir. Over continuou, e, finalmente, nas questões relativas à mansão Evergreen, convoquei as melhores enfermeiras e parteiras para cuidar das jovens senhoras com quem você se deita. Também devo informar que mais 12 senhoras escolheram se juntar ao seu clã, e estão esperando por uma chance de ter intimidade com você. Draco assentiu. Verdadeiramente atencioso da sua parte, Over. Muito bem. Chame todos os 12 para esperar no meu quarto esta noite. Eu cuidarei de todos de uma vez. Over assentiu, mas o olhar de admiração e respeito não pôde ser suprimido. Lidar sozinho com 12 donzelas jovens e enérgicas. Isso não era diferente de um homem entrando em uma batalha sacrificial com um sorriso confiante, o pôr do sol destacando suas costas majestosas. Over até se sentiu acenando para Draco em sua mente, sabendo que ele nunca mais voltaria, pois qualquer homem que pensasse que lidar com mais de 2 mulheres na cama ao mesmo tempo era um sonho que se tornou realidade e logo perceberia que era mais do que isso. Um pesadelo. Over também contou a Draco alguns pequenos detalhes, aos quais Draco ouviu atentamente e assentiu. No momento, ele estava pensando em como lidar com seus próximos passos de forma eficiente com o tempo que lhe restava. Quanto às meninas, ele não se incomodou. Mesmo antes de ele ter desbloqueado sua linhagem e ativado sua herança do demônio com chifres para 70%, ele conseguiu lidar com uma sala de mais de 20 garotas elfas grandes, como poderiam comparar 12 jovens virgens de raças mistas. HMPH, mesmo aquelas dríades malvadas que podiam foder um homem até a morte não conseguiam lidar com ele, muito menos com essas garotas. Qual foi a pior coisa que poderia acontecer? Draco foi com Over verificar o estoque de itens. Como ele esperava, a maioria eram raros, com muitos itens épicos e até alguns lendários. Claro, nem todos eram para combate, pois havia poções e outras engenhocas únicas entre eles. Draco reuniu todos eles em sua bolsa de retenção, bolsa de artesanato e depois foi tomar banho. Este foi desenhado por Opie, que conversou alegremente com Draco sobre seu progresso na fabricação de cerveja, e o sujeito ouviu com um sorriso satisfeito. Com o quão doce e fofa Opie era, ninguém jamais se cansaria de ouvi-la tagarelar, e isso poderia até ajudar os deprimidos ou estressados a se sentirem melhor. Depois que Draco terminou, ele comeu uma refeição preparada pelo próprio Over, que foi surpreendentemente melhor do que o trabalho de Natasa, já que, surpreendentemente, Over era um grã-mestre da culinária. Ele também provou as últimas cervejas de Opia com os melhores sucos, coquetéis e smoothies nos quais ela derramou todo o seu amor. O sabor era incrível e o fez se sentir revigorado. Depois de resolver tudo isso e limpar seus debuffs, ele perguntou preguiçosamente sobre a localização da mulher-pássaro, Natasa. Opia e Over trocaram olhares incertos antes de relatar que ela havia se escondido em seu quarto por muito tempo. Draco franziu a testa quando ouviu isso e decidiu lidar com ela depois que terminasse sua outra refeição desta noite. Aquela mulher-pássaro indisciplinada era muito mal-humorada e precisava aprender uma lição. Draco então voltou para seu quarto principal e viu 12 garotas respeitosamente ao redor de sua cama, de frente para ele. Todos usavam camisolas parecidas com gás e lingerie minúscula, provavelmente preparada por Over. Quando ele entrou, todos se curvaram simultaneamente e o cumprimentaram. Boa noite, mestre do clã Draco. Guild Wars. Capítulo 409. Uma refeição suntuosa 1. R18. Draco inspecionou casualmente as garotas alinhadas diante dele. Em termos de sexualidade, todos eles diferiam muito, mas a única característica que compartilhavam visivelmente eram os traseiros bem torneados e redondos, com alguns tendo peitos grandes, enquanto outros estavam mais próximos de serem achatados. Draco acenou com a cabeça para as 12 garotas. Apresente-se. A primeira garota à esquerda, que era alta e tinha peito grande e pele verde clara, falou. Eu sou César, um carpinteiro meio humano meio Orkmaster Rank. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. A segunda garota era bem baixa e esbelta, com os quadris inchados como se estivessem cheios de hélio. Eu sou Kyo,
Um herbalista Master Rank meio humano e meio sereia. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. A terceira garota também era muito bem dotada no andar de cima, mas tinha uma expressão fria e olhos prateados. Eu sou Potera, um Master Rank Fizer meio humano e meio naga. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. A quarta era uma garota alta com pedaços rochosos no corpo. Draco sentiu como se já a tivesse visto antes. Eu sou Noel, um arquiteto Master Rank meio humano e meio golem. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. A quinta era uma garota baixa, com peito achatado e pele verde escura. Eu sou Goma, um engenheiro de classificação mestre meio humano e meio goblin. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. A sexta era uma linda garota com orelhas de gato acima da cabeça. Eu sou Lit, um artista rank mestre meio humano e meio gato. É um prazer conhecê-lo mestre do clã Ia. A sétima era uma garota da mesma altura de Draco e com o corpo mais sexy de todos. Eu sou Vix, uma música Master Rank meio humano e meio Foxkin. Sinto-me honrado em finalmente conhecê-lo, querido mestre do clã. A oitava era uma garota um pouco tímida, com orelhas longas e pontudas e marcas estranhas no abdômen. Eu sou Exaterino Maqueroi Minus Tevor, mas todos me chamam de Eisa. Eu sou um alquimista de nível mestre meio humano, meio elfo da floresta. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. A nona era uma mulher com olhar penetrante, corpo assassino e pele morena escura. Eu sou Asa, uma cortesã de nível mestre meio humano e meio súcubo. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. Devo dizer que seu cheiro é inebriante. A décima era uma jovem refinada, com escamas azuis no canto dos olhos, nas bochechas e nos braços. Eu sou Moira, uma professora Master Rank meio humano e meio serpente. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. Sinto uma certa conexão entre nós. A 11ª era uma garota alegre, de cabelo rosa e baixa estatura. Olá. Sou Shiza, uma jardineira Master Rank meio humano e meio fada. É um prazer conhecê-lo, mestre do clã. A 12ª era outra garota de pele escura que tinha twin tails e peito achatado. Era necessário ressaltar que ela olhou para Draco com altivez. Esta linda senhorita se chama Lovelia, e eu sou um humano puro. Sou um grão-mestre em design de interiores. Aproveite minha glória, novato mestre do clã. Draco assentiu e esfregou o queixo depois de avaliar todos cuidadosamente. Ele realmente não se importava com seus nomes ou raças, já que sua linhagem seria a dominante na criança, mas ficou surpreso ao saber que todos eles eram mestres em suas habilidades comerciais. Caramba, houve até um grande mestre Tsundere. Ela levantou o nariz tão alto que provavelmente nem conseguia ver os pés. Então por que ela escolheria se tornar uma concubina em seu mísero clã? Draco não se importou. Não importa quais intenções ocultas ela veio aqui, depois de sentir sua vara destruindo suas entranhas, sua lealdade mudaria. Afinal, até Zayn, uma súcubo real, foi domesticada por esse pau, muito menos por algum baixinho. Draco passou por eles e deitou-se preguiçosamente na cama. Ele cruzou os braços atrás da cabeça que descansava no travesseiro e cruzou as pernas preguiçosamente. Sua armadura recuou em sua pele, deixando-o nu e nu para o mundo ver. Imediatamente, todos os olhos se voltaram para a área da virilha. Não que estas senhoras fossem ninfomaníacas que adoravam galos, mas esta era a reação natural ao ver alguém ficar nu à sua frente. Draco estava flácido no momento, mas isso não foi o suficiente para impedir que essas mulheres sentissem todos os tipos de hormônios correndo por seus cérebros e corpos. Alguns eram mais resistentes, capazes de manter a calma, enquanto outros eram suscetíveis. Draco olhou para os 12 casualmente e apontou um dedo para Eza, a tímida meio-elfa. Ela estava vermelha até o pescoço enquanto seus olhos estavam firmemente fixos na virilha de Draco. Ficou claro que ela queria desviar o olhar, mas aquele estímulo intenso de ver um homem nu com o tipo de personalidade dela rendeu esse tipo de resultado. Você, venha aqui. Draco comandou entediado. Ouvindo sua exigência, Eza foi capaz de se livrar do torpor e hesitou por alguns segundos antes de subir na cama e se aproximar de Draco. Ela rastejou lentamente de 4 enquanto se aproximava dele, e se sentou ao lado dele quando finalmente chegou lá. Ela estava levemente ofegante, como se tivesse corrido um pouco e estivesse tentando ao máximo manter os olhos na parte superior do corpo dele. Sim, mestre do clã. Estou aqui.
Os olhos de Draco brilharam com uma maldade mal disfarçada, fazendo Eisa querer gritar e fugir, mas seu corpo parecia travado no lugar. Os olhos de Draco ficaram com um tom mais escuro de vermelho e tinham um estranho poder de atração que prendeu seu corpo e ampliou seus desejos. Traga a sua bunda lisa até meu rosto e deixe-me provar você enquanto você desfruta da delicadeza que é a minha masculinidade. Posicione-se. Draco afirmou com um aceno. Eisa baixou a cabeça e lutou um pouco internamente antes de concordar. Ela lentamente moveu seu corpo para uma posição 69, com sua bunda grossa bem em cima do rosto de Draco enquanto a dela pairava logo antes de sua masculinidade. Sua mente tornou-se caótica quando ela estava tão perto do objeto de seu desejo, e ela não conseguiu resistir à vontade de tocá-lo. Uma vez que ele sentiu o quão quente e suave era, os impulsos dentro dela ficaram mais fortes e desenfreados. No entanto, Eisa gritou quando Draco bateu em sua nádega direita e riu. Um bumbum tão grosso, só de dar um tapa já faz reverberar como as ondas do mar. Como é que você vive com um bumbum tão lindo assim? Eisa corou profundamente, e as outras garotas que assistiam também, já que suas bundas eram aproximadamente do mesmo tamanho e espessura de Eisa, o que significa que a pergunta era dirigida a elas também. Eisa murmurou fracamente, nós nos viramos. Draco colocou as duas mãos na bunda dele e acariciou-a lentamente, maravilhando-se com a suavidade e elasticidade. Bem, você não precisa mais se contentar. Como meu amigo Rambut sempre diz, uma mulher com um espólio poderoso deve viver a vida como uma rainha. De agora em diante, você também viverá dessa maneira. Ele então puxou as nádegas dela para o lado para revelar mais de suas partes íntimas, o que fez Eisa tremer de vergonha e alegria. Draco moveu a lingeira fina que cobria suas partes íntimas para o lado e expôs seu canal e nádegas. Agora, use sua boca para me preparar enquanto eu também participo do meu aperitivo. Draco instruiu com um sorriso malicioso. Ele não esperou que ela se recompusesse, imediatamente mergulhando o rosto nas profundezas de seu canal. Sua língua serpenteou e passou sobre sua vulva lenta e cuidadosamente, notando a onda de astúcia que se manifestou devido à excitação de Eisa. Eisa gritou e tentou se afastar, mas seus quadris e bunda foram firmemente segurados por Draco enquanto a língua dele se tornava mais desenfreada e cruel, até mesmo ousando passar por cima do clitóris dela. Draco bateu na bunda dela novamente, desta vez com força, e falou bruscamente. Pare de atordoar e faça o que você disse. Eisa se livrou da confusão e respondeu fracamente. Sim. Desculpe. Ela pegou o pênis semi-ereto de Draco e começou a esfregá-lo suavemente, como se estivesse com medo de machucá-lo. No entanto, quanto mais suas mãos entravam em contato com ele, mais ela queria explorá-lo. A curiosidade tomou conta dela quando ela começou a lamber a ponta vermelha, imaginando qual seria o sabor. Descobrir que não havia nenhum gosto específico para falar a desapontou um pouco, mas isso era normal. A pele em si não tinha gosto em tal situação, mas o que assustou Eisa foi a sensação de lambê-la. O calor e a pulsação eram inebriantes para ela. Ela não conseguia entender como um pênis poderia ser tão emocionante de tocar e lamber, mas lá estava ele. Eisa começou a explorar mais o pênis de Draco, mas congelou quando Draco voltou a comê-la. Entretanto, ela apenas gemeu levemente e continuou tentando focar na vara de Draco. No entanto, foi uma batalha difícil para ela, já que o estímulo de seus próprios órgãos genitais a distraía, então ela mal conseguia se concentrar em chupar o pau dele. Eventualmente, todo o corpo de Eisa tremeu quando ela soltou um gemido alto. A língua experiente de Draco havia intimidado seu clitóris inexperiente intensamente para que ela pudesse segurar, fazendo-a atingir o clímax. Draco suspirou desapontado e bateu na bunda dela novamente. Quem te disse para ter orgasmo antes de mim? Você nem colocou meu pau inteiro na boca. Apesar de euforia, Eisa sentiu-se extremamente envergonhada e inadequada. Ela recebeu a tarefa de agradá-lo enquanto ele agradava, mas ela não conseguiu fazer a sua tarefa nem com metade da competência enquanto ele a levava ao clímax. Sinto muito. Eisa sentiu que ia chorar, porque a vergonha começou a dominá-la. Afinal, não era como se eles estivessem sozinhos, não, eles estavam sendo observados por outras 11 mulheres. Deixar de demonstrar qualquer competência na cama diante de suas companheiras era um sentimento que não podia ser facilmente explicado. Foi semelhante a um homem ejacular após 10 segundos na cama com sua esposa,
depois de finalmente conseguir convencê-la a trazer sua melhor amiga para um ménage à trois. Esse tipo de vergonha ia direto ao âmago e fazia com que alguém se sentisse menos do que desejável como parceiro de acasalamento. Draco, porém, não se comoveu com isso. Ele simplesmente suspirou e disse, também sinto muito. Antes que Isa pudesse perguntar por quê, ela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor e foi jogada de cima de Draco para debaixo dele tão rápido que mal conseguiu registrar o que aconteceu. Quando ela viu Draco pairando sobre ela com uma vara monstruosa pressionando a boca de seu canal, Isa só teve tempo para um pensamento antes de ficar arrasada. Ah! Eu vou morrer. Não vou. Draco empurrou-a completamente de uma vez, fazendo Isa gritar de dor quando seu ímã foi rasgado em pedaços. Draco usou magia subjetiva para aliviar a dor dela, e ele absorveu o sangue virgem dela em seu corpo através de seu pênis, o que o alimentou mais do que o sangue de inimigos massacrados. Parecia que toda essa bobagem de sangue virgem realmente tinha alguma verdade, já que o poder contido dentro dele era muito mais do que Draco poderia acreditar ser possível. Seja qual for o caso, Draco não deu tempo à pobre elfa para se ajustar, quando começou a empurrar em seu canal molhado com força e poder. Ele não foi tão forte quanto com Doris, mas a cama começou a tremer e tremer com a força que ele usou. Isa foi colocada em uma posição de missionária com as pernas abertas e erguidas, permitindo que Draco a perfurasse completamente sem obstruções. Isa tremia embaixo dele enquanto sofria com seu grande pênis empurrando sua vagina como um pistão. Os sinais que seus órgãos genitais lhe davam a confundiam, uma mistura de dor, prazer e algo mais que ela não conseguia identificar. Depois de mais alguns segundos com o pau de Draco entrando e saindo, os sinais se distorceram fortemente em direção a uma sensação que ela agora identificou como êxtase emocionante. Agora, Isa não estava mais tremendo, mas tremendo de paixão, e seus gritos mudaram de agonia para necessitados, deixando os espectadores engolindo em seco de desejo. Guild Wars. Capítulo 410. Uma refeição suntuosa 2. R18. Isa foi brutalmente perfurado por Draco, e o sujeito não mostrou sinais de diminuir a velocidade ou parar. Afinal, ele tinha resistência física ilimitada e tanta resistência sexual quanto quisesse. Com sua herança do demônio chifrudo, ele poderia foder por semanas e ainda estar fresco. Com sua herança da Arcangel, ele poderia adquirir um número infinito de parceiros dispostos que se adequassem ao seu gosto. Com sua herança do Deus Serpente, qualquer mulher que ele amasse teria um orgasmo violento devido ao aspecto tirânico do sêmen. Draco era uma máquina de sexo nata, do tipo mais poderoso. Se não fosse por Eva, seus instintos de linhagem o teriam forçado a semear praticamente todas as mulheres à vista, e o mesmo aconteceu com Lúcifer. Isa não estava preparada para a sensação de uma haste de 7 polegadas perfurando suas entranhas, especialmente uma tão grossa que fosse praticamente chode. Francamente, esse era o verdadeiro segredo do sucesso de Draco, já que mais robusto era muito melhor do que mais comprido. Dentro do razoável, é claro. Como tal, a garota meio-elfa se viu gemendo fracamente quando Draco bateu em seu canal, seus quadris movendo-se para frente e para trás com locomoção perfeita. Curiosamente, ele utilizou seu corpo de divindade para controlar cuidadosamente o movimento do quadril, evitando que seu impulso machucasse os quadris dela ou a distraísse do prazer. Esse foi um dos maiores segredos do sexo que Draco aprendeu com Maria, que bater forte, embora parecesse masculino e forte, fazia menos pelas mulheres do que manter um ritmo constante. Draco notou que Isa estava se contorcendo embaixo dele enquanto ele ponderava sobre isso, e olhou para baixo para descobrir que havia um pequeno jato de secreção esbranquiçada cobrindo seu pênis. Com um leve sorriso, Draco se permitiu explodir nela, enchendo-a com sua semente cheia de energia de linhagem. Ele nunca usaria fonte de linhagem em qualquer mulher abaixo de suas 4 belezas, mas sua abundante energia de linhagem deveria ser boa o suficiente para garantir que a criança teria algo entre 15 a 25% de pureza de linhagem, já que Draco era um contrabandista de primeira geração. Isa ficou satisfeita ao sentir o sêmen de Draco fluindo através dela logo depois que ela atingiu o clímax, e sentiu uma onda de euforia pela conexão deles. Então seu rosto mudou abruptamente quando o proverbial raio irrompeu em seu útero, fazendo-a gritar enquanto convulsionava. Desta vez, seu clímax foi mais violento e confuso do que antes, assustando os garotos que estavam assistindo em silêncio.
Tudo o que viam foi Draco passando e bombeando-a com sua carga, algo que fez todas as suas vulvas se contraírem e seu canal se sentir necessitado. Mas o que veio depois foi de arrepiar o sangue. Se não fosse pelo fato de seu grito estar cheio de êxtase e chocado e não de agonia, eles teriam saído correndo da sala, suas vidas sendo mais importantes do que a dignidade que poderiam perder por correrem pela aldeia em suas lingeries. Um prazer tão bom que a fez gritar daquele jeito e até desmaiar. As 11 garotas restantes engoliram em seco quando se perguntaram e como reagiriam a isso. Eles não tiveram tempo de reavaliar suas opções porque Draco apontou para Goma e Noel, o meio Goblin e o meio Golem respectivamente. Vocês dois, venham aqui. Ele comandou casualmente enquanto jogava o corpo inconsciente de Eiza para meia sucuboasa. A menina em questão carregou sua irmã para fora do quarto e entregou a Over, que já havia preparado 12 camas e pedido a alguns médicos que ficassem de prontidão. Pouco antes de entrar novamente no quarto, ela sentiu todo o corredor tremer violentamente, quase a jogando no chão. Atrás da porta estavam Goma e Noel, espalhados na cama, com os olhos vidrados enquanto um fluido branco com um tom enegrecido vazava de seus canais. Aliás, as outras garotas que permaneceram aqui estavam agora escondidas em um canto dos quartos, com expressões cheias de medo enquanto se seguravam umas às outras em busca de apoio moral. Eles começaram a se arrepender da decisão precipitada de aceitar a semente de Draco, pois estavam aterrorizados com a intensidade do processo. Draco simplesmente gesticulou para Asa. Lide com esses dois também. Asa carregou trêmula as duas mulheres para fora da sala, seu medo começando a aumentar enquanto ela examinava o estado delas. Over já havia retornado com algumas outras criadas a reboque, preparadas com macas. As meninas engasgaram ao ver a devastação de Goma e Noel, mas Over não se comoveu. Depois de ver o resto de Doris, como esse mísero final poderia ser chamado de assustador? Na verdade, do ponto de vista dele, Draco certamente estava pegando leve com essas garotas. Asa cuidou deles por alguns minutos antes de voltar para a sala. Quando ela entrou, Draco ainda estava lidando com duas novas donzelas, nomeadamente Cesa e Kill, a meio orc e a meio sereia, respectivamente. Kill já havia sido devastado e estava pendurado na lateral da cama como um cadáver, enquanto a meio orc Cesa se agarrava para salvar sua vida enquanto Draco golpeava brutalmente. Pela primeira vez, Cesa se arrependeu de ser meio orc, o que tornou sua resistência sexual e resiliência maiores do que as de outras garotas. Cesa já havia atingido o clímax 2 vezes neste curto período de tempo e estava a caminho do terceiro. Draco parecia gostar de bater em seus quadris por causa de sua resiliência, algo que outras garotas dificilmente tinham. Foi realmente engraçado. Em situações normais, eram as mulheres que esperavam que os seus parceiros masculinos tivessem maior resistência e resiliência sexual, mas neste caso, eram os homens que lamentavam que as mulheres fossem demasiado frágeis. Cesa era apenas meio orc, então seu limite foi rapidamente alcançado com seu terceiro clímax. Draco também a semeou perversamente quando ela queria relaxar, enviando-a para o abismo da inconsciência após intensa euforia. Asa silenciosamente carregou os dois a tempo de ouvir Draco apontar para a garota gato, Lit, e a meio Faishiza. Os dois tinham olhares de pânico que mostravam que eles estavam relutantes em serem bobos, mas Draco não aceitava um não como resposta. Quando Asa voltou, chegou a tempo de ver Draco acabar com a pobre gata, seus olhos flácidos enquanto ela babava como uma idiota. Quanto a meio Fai parecida com Loli, ela não era diferente dos destroços humanoides no mar. O volume de sêmen que a cobria foi suficiente para mudar o tom de sua pele, já que seu útero menor não conseguia conter a quantidade que Draco poderia ejacular razoavelmente. A energia da linhagem de Draco foi restaurada imediatamente com um gole de uma poção beijo do anjo. Ele então olhou para as mulheres restantes, a meio naga, poteira, a sexy meio raposa Vix, a recatada meio serpentina Moiria pura humana Lovelia. A expressão frígida de Potter estava travada em uma careta de medo, enquanto a brincalhona Vix tremia enquanto se escondia atrás de sua cauda espessa. Moira estava pressionada contra a parede com uma expressão de horror enquanto a arrogante Lovelia chorava em um canto de medo. Draco olhou preguiçosamente para eles e apontou para Moira e Potter. Venham aqui vocês dois. Os dois hesitaram, fazendo Draco franzir a testa. Como tal, ele liberou um leve fio de sua aura dracônica enquanto gritava.
Venha o que? Agora. Sendo atingidos pela linhagem máxima da espécie serpente, tanto o meio-naga quanto o meio-serpente-quim quase desmaiaram antes mesmo que Draco pudesse semeá-los. Ele os arrastou insensivelmente até a cama e começou a devorá-los. Sua vara perfurou Moira, que estava deitada em posição de ósseo enquanto ele tocava Potera, que estava curvado sobre Moira. Fazer isso seria impossível para um homem normal, mas Draco tinha a habilidade passiva flexibilidade de seu corpo de divindade para coordenar perfeitamente seus movimentos. Como tal, Moira só conseguia gritar sob suas investidas pesadas enquanto Potera gemia de prazer quando o dedo dele invadiu seu lugar especial. Draco perdeu a paciência e canalizou ainda mais sua herança do demônio com chifres. Ele mergulhou o rosto na bunda gorda de Potera e começou a devorá-la com a língua enquanto seu pênis inchava um pouco mais dentro de Moira, fazendo a pobre garota meio serpente ficar mole enquanto seu abdômen se mexia. Quando Draco sentiu a vagina de Moira convulsionando, ele imediatamente adicionou combustível às chamas liberando sua semente carregada. Como era de se esperar, Moira não conseguiu lidar com isso, e Draco empurrou seu corpo inerte para o lado enquanto montava em Potera. A meia-naga geralmente era fria e reservada porque tinha uma voz poderosa como uma sereia-naga, mas ela não conseguiu se conter quando começou a gemer com uma voz cantante celestial que envergonharia qualquer artista feminina. Draco já era uma espécie de incubus supremo, então ele era imune ao efeito, mas se algum homem ouvisse isso, eles perderiam a cabeça e mergulhariam em seus braços a todo custo. As sucubus usavam magia mental e manipulação emocional. Dríades e ninfas geralmente usavam feromônios, enquanto as sereias naga usavam manipulação auditiva. Draco deu um tapa na bunda de Potera com força suficiente para deixar uma marca em sua pele clara, fazendo a naga baixar a cabeça no travesseiro para abafar a voz. Draco não teve piedade e continuou empurrando-a, enfraquecendo a resistência da sereia naga até que ela também se contorceu ao atingir o clímax. Draco serviu a ela uma boa porção de sua massa de bebê, que também funcionava como estimulante artificial. A meia-naga obedientemente juntou-se às suas irmãs na terra da euforia sexual, com o corpo caído fracamente. Draco os jogou para Asa, que estava observando ao lado com uma expressão preocupada, ainda assim feliz por ela ter dispensado assistir ao desastre todas as vezes. Ele então se voltou para os dois cordeiros restantes, o meio-raposa Vix e o grão-mestre Lovelia. Quando ele o fez, o rosto de Vix caiu. Mas ela obedientemente se aproximou sem esperar que Draco dissesse isso. Quanto a Tsundere Lovelia, seu rosto estava pálido, mas ela não pôde resistir já que Draco a atingiu com uma explosão da destreza de sua herança do Anjo Negro. Draco sabia que embora os outros não pudessem resistir, Lovelia tinha um status elevado o suficiente para ir embora. Então ele removeu diretamente qualquer chance dela fazer isso. Depois de entrar voluntariamente na Cova dos Leões, ele não se tornaria uma piada se permitisse que ela saísse ilesa. Draco agarrou o grande mestre pela cabeça e levou o rosto dela até sua virilha. Ele enfiou na boca dela e girou-o, dando-lhe um gostinho completo. Quanto ao Foxkin, a espécie dela era sedutora e costumava brincar com homens, então ela sabia instintivamente o que fazer. Ela imediatamente ficou ao lado de Draco e o beijou profundamente antes de ficar de quatro atrás de Lovelia. Ela começou a estimular a vagina do petanco com a língua, o que fez Lovelia estremecer de prazer. Ter sua boca violada enquanto seus órgãos genitais eram devorados era demais para ela, e ela tentou resistir fracamente. No entanto, não foi o suficiente para salvá-la, pois Draco encheu sua boca com sêmen enquanto Lovelia chegava ao clímax com a língua profissional de Vix. Ela não tinha nem metade da resistência sexual das garotas que vieram antes, mas ousou se posicionar descaradamente. Draco jogou Lovelia para o lado enquanto a boca do petanco vazava sêmen. Ela estremeceu intensamente quando o líquido incômodo entrou em seu estômago e começou a causar estragos como se estivesse dando uma festa. Draco levantou Vix pela cintura e o segurou assim. Vix ergueu as pernas e enrolou-as em torno das pernas de Draco, também colocando os braços em volta do pescoço dele enquanto o sujeito pressionava a ponta da vara no canal dela. Quando ele mergulhou nela, Vix jogou a cabeça para trás e gritou devido à força da intrusão em seu abdômen. Draco se afastou e empurrou mais uma vez, o bater de sua pele abafando o som estranho e escorregadio que seu pênis fazia enquanto empurrava sua vagina molhada. Enquanto ele expulsava Vix de sua mente,
Deixando o pobre meio raposa agarrado para salvar sua vida, Draco se virou para olhar para Asa, que estava na porta enquanto observava com uma expressão preocupada. Ele então apontou para ele e falou ameaçadoramente: "Você é o próximo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos."